Olá, queridas alunas e queridos alunos. Vou solicitar que vocês abram a apostila de teoria na página 17 para nós trabalharmos propriedades físicas dos compostos orgânicos. Bem, o nosso assunto ele não se inicia na página 17. Eu primeiramente fiz aqui para você uma revisão dos conceitos da primeira série do ensino médio. Então eu começo falando de eletronegatividade, depois eu vou para a polaridade da ligação, depois geometria molecular, continuo com a geometria, depois polaridade da molécula, tudo isso foi visto na primeira série do ensino médio. Forças intermoleculares, dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio e as nossas forças de London ou de polo instantâneo, de polo induzido. Após isso, na página 24, esta página aqui é a mais importante para o nosso estudo, porque a partir daí nós vamos começar a aplicar as propriedades físicas aos compostos orgânicos. Mas antes disso, eu dou alguns exemplos para vocês de compostos inorgânicos. Observem o seguinte: esta tabela ela nos mostra alguns halogênios, substâncias que possuem características comuns. O que é que está diferenciando esses halogênios? Claro, além do elemento químico que os forma, mas é, acima de tudo, a massa molecular. Se você observar, a massa molecular está crescendo para baixo. Quando nós analisamos o ponto de ebulição, também observamos que o ponto de ebulição aqui em Kelvin, ele também está aumentando para baixo. Ou seja, para os halogênios, à medida que aumenta a massa molecular, aumenta o ponto de ebulição. Vamos analisar aqui os gases nobres. Mesma coisa. À medida que aumenta a massa molecular, também está aumentando o ponto de ebulição. Ou seja, qual a informação que eu desejo nesse momento passar para você? À medida que a massa molecular aumenta, o ponto de ebulição também aumenta. Isso porque eu estou considerando substâncias com características semelhantes. Agora, dependendo das substâncias, se elas realizarem entre si forças intermoleculares distintas, aí não dependerá exclusivamente da massa molecular. Então, como nós sabemos que nas forças intermoleculares, ligações de hidrogênio são mais fortes que dipolo-dipolo, que são mais fortes que dipolo induzido ou London, normalmente para substâncias que tenham
massas moleculares. Agora é diferente, semelhantes. Quem faz ligação de hidrogênio tem maior ponto de ebulição do que quem faz dipolo, que tem maior ponto de ebulição do que quem faz dipolo induzido. Isso porque as ligações de hidrogênio são ligações mais fortes que dipolo-dipolo, que são ligações mais fortes que dipolo induzido. Ou seja, quanto mais atraídas estiverem essas moléculas entre si, maior vai ser o ponto de ebulição. Nessa nossa primeira tabela, eu vou até apagar aqui, para ficar mais organizado. O que é que nós estamos relacionando? Essa primeira tabela estabelece uma relação de massa molecular com ponto de ebulição, de massa molecular com ponto de ebulição. Observe que todas essas moléculas aqui, elas são moléculas apolares. Então, todas elas vão realizar entre si dipolo induzido ou força de London. Portanto, o único diferencial para o nosso estudo será a massa molecular. Ela que vai influenciar as temperaturas de ebulição. Vamos agora observar a próxima tabela. Eu destaco aqui para você a molécula do propano, um hidrocarboneto. Este hidrocarboneto possui molécula apolar. Destaco para você o metoximetano, que possui molécula polar. Destaco para você o etanol, que também possui uma molécula polar. E aqui eu destaco o etanol, que também é polar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui ligação de hidrogênio, vou botar LH. Dipolo, dipolo, DD, e dipolo induzido, DI para facilitar. Propano, que nós estamos analisando aqui, é uma molécula apolar. Então, moléculas apolares fazem dipolo induzido. Vou pular para o etanol. O etanol é uma molécula polar. Deixa eu até mudar a cor aqui, um pouquinho, para que você possa diferenciar melhor. Vamos para o azul. O etanol é uma molécula polar, só que essa molécula possui ligação H-FON. Lembra? H com F, H com O e H com N. Moléculas que tenham ligação do H com flúor, H com oxigênio, H com nitrogênio, elas realizam ligações de hidrogênio. Então, vou colocar aqui ligações de hidrogênio. As outras duas moléculas são moléculas polares. Então, quando eu analiso o metoximetano e o etanol, são moléculas polares, mas não tem o oxigênio ligado a H. Tem oxigênio, aqui ele está ligado a carbono e aqui ele está ligado a carbono. Então, nesses casos aí, o oxigênio não está fazendo ligação com H
então ela não pode fazer ligações de hidrogênio. Então, os tipos de ligação são dipolo, dipolo. Observe que eu fiz questão de colocar substâncias com massas moleculares, ou massa molar aqui no caso, semelhantes, 44, 46, 44, 46, muito próximas. Então, onde estaria o diferencial? O diferencial ele vai estar exatamente aqui, olha, ó, dipolo induzido, estou mostrando aqui para você, ó, dipolo, dipolo e ligação de hidrogênio. Como eu acabei de falar aqui para você, observe que ligação de hidrogênio é mais forte que dipolo-dipolo, que é mais forte que dipolo induzido. Então, para moléculas com massas molares semelhantes, quem faz ligação de hidrogênio tem maior ponto de ebulição do que quem faz dipolo-dipolo, do que moléculas que fazem dipolo induzido. É exatamente o oposto dessa tabela. Aqui o que mudava era a massa molar, ou no caso massa molecular, mas aqui o que está mudando não é a massa molar. O que está mudando é o tipo de interação entre elas. Então eu vou apagar aqui, porque tem muita coisa aqui, e aí não dá para entender, e vou repetir o que eu escrevi. Olha só, essas moléculas aqui fazem interações de London ou dipolo induzido, essas duas fazem dipolo-dipolo e essas faz ligação de hidrogênio. Então a que faz ligação de hidrogênio apresenta maior ponto de ebulição do que as que fazem dipolo-dipolo, do que a que faz interações de London ou dipolo induzido. Bem, você deve estar se perguntando nesse momento por que, nesse caso aqui, existe essa discrepância de menos 23 para 20. O que acontece aqui é que no metoximetano, vamos analisar aqui, o oxigênio puxa elétrons nessas duas ligações. Então ele é carga parcial negativa numa e carga parcial negativa na outra. E aqui o carbono é carga parcial positiva. Na outra, o oxigênio só está ligado a um carbono por duas ligações, carga parcial negativa, carga parcial positiva. Se a gente pensar bem, aqui a carga parcial positiva ela está dividida entre dois carbonos. Aqui a carga parcial positiva ela só relaciona esse carbono. Ou seja, aqui o oxigênio puxa elétrons de dois carbonos. Então, esses carbonos dividem a carga positiva entre eles. Aqui, o oxigênio puxa de um só carbono. Então, a carga positiva fica toda concentrada nesse carbono, tornando essa molécula mais polar do que essa aqui. Justamente por isso, porque aqui o carbono acumula toda a carga positiva devido à atração do oxigênio, e aqui essa carga positiva ela é dividida entre dois carbonos. Então, o etanol é mais polar. Se ele é mais polar, as suas moléculas estão mais fortemente atraídas. Por isso que a temperatura de ebulição é maior no etanol do que no metoximetano. Então, resumindo, à medida que aumenta a força, ou seja, a ligação de hidrogênio é mais forte que dipolo-dipolo, que é mais forte que forças de London. Então, vou colocar aqui, ó, maior. Aumenta a temperatura de
ebulição. Isso para moléculas com massas molares semelhantes. Ok? Se as massas molares forem discrepantes, aí se analisa desta forma. Quanto maior a massa molecular, maior o ponto de ebulição. Dificilmente irá aparecer uma questão em que tanto a massa molecular quanto o tipo de interação é diferente. Ou seja, são duas variáveis, aí fica complicado para você. Preste atenção também numa coisa. Pode haver moléculas que fazem dipolo induzido com ponto de ebulição maior do que quem faz ligação de hidrogênio. Essa inversão pode acontecer como também com dipolo-dipolo. Quando é que essa inversão ocorre? Poxa, se eu tenho aqui uma substância com uma massa molar alta e aqui uma substância com uma massa molar muito baixa, ou seja, que exista realmente uma discrepância entre as massas molares, pode acontecer de uma substância que tenha dipolo induzido ter maior ponto de ebulição de uma substância que tenha hidrogênio, que faz ligação de hidrogênio. Vou dar um exemplo para você. Vela e água. Vela é um hidrocarboneto de altíssima massa molar. Água, H2O, massa molar 18 gramas por mol. Apesar da água fazer ligações de hidrogênio e a vela que é um hidrocarboneto, e lembre-se do seguinte, todo o hidrocarboneto, ou seja, toda substância formada exclusivamente por carbono e hidrogênio é apolar. Se é apolar, ela vai fazer dipolo induzido. Observem que aqui houve uma inversão. A vela possui maior temperatura de ebulição que a água. Tanto é que a vela, em condições ambientais, ela é sólida e a água é líquida. Mas a vela faz ligação de hidrogênio e a vela faz dipolo induzido e a água faz ligação de hidrogênio. Teoricamente, quem faz ligação de hidrogênio deveria ter maior ponto de ebulição do que quem faz dipolo induzido. Mas o que acontece? Como a massa molar da vela é muito maior que a da água, ocorre essa inversão. E aí o efeito que vai valer vai ser, no caso, a massa molar e não o tipo de interação intermolecular. Certamente você deve estar perguntando, Caê, como é que eu vou saber isso? Não, você não precisa se preocupar com isso. Na realidade, o que costuma cair no vestibular é exatamente isso aqui, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo induzido. Quem faz ligação de hidrogênio ganha de quem faz dipolo-dipolo, ganha de quem faz dipolo induzido. Aquilo ali é uma exceção. Pode acontecer, sim, eles informarem que é uma exceção e pedir para você justificar. Aí, se você não consegue, se houve essa inversão aqui, por exemplo, quem faz dipolo induzido ganha de quem faz ligação de hidrogênio, você vai partir para onde? Para a massa molecular. Ou seja, ou eles vão colocar no vestibular o diferencial massa molecular ou o diferencial ligação de hidrogênio, uma coisa ou outra. A não ser, como eu estou te falando, que ele informe na questão, que o autor da questão informe que houve exatamente essa diferença, quem faz dipolo induzido, por exemplo, ganha de ligação de hidrogênio, e aí, perguntando por que nesse caso ocorreu isso, aí você vai justificar provavelmente em função da massa molar. Vamos agora analisar em função do tamanho, estou destacando aqui para você, tamanho da cadeia carbônica. Vamos observar aqui
met, et, prop, but, pent, ex, ept, opt. À medida que aumenta a massa não, aumenta a cadeia carbônica, aumenta a massa molar também, não é? Aumenta a temperatura de ebulição. Então, quanto maior for a cadeia carbônica, maior a temperatura de ebulição. Mostrei entre os hidrocarbonetos. Vou mostrar agora entre os álcools. Olha aqui, ó. Met, et, prop, but, pent. Também, à medida que aumenta a cadeia carbônica, aumenta a temperatura de ebulição. Às vezes, a temperatura de fusão ela tem uma pequena inversão, como vocês viram ali, como vocês estão vendo aqui também, olha, tá vendo? Então, não se baseie em temperatura de fusão, porque, no caso, esta irregularidade na temperatura de fusão ela acontece por uma questão que se chama empacotamento em redes cristalinas, que não é um conceito aplicado ao ensino médio. Então, o que vão falar para vocês, que vão perguntar para vocês em termos de temperatura de ebulição. Não fiquem preocupados com a temperatura de fusão, com essa inversão aí. Agora eu vou trabalhar com vocês um outro conceito, que é em função da forma da cadeia carbônica, se ela é normal ou ramificada. Vamos observar aqui. Vamos comparar substâncias com 5 átomos de carbono: pentano, metilbutano e dimetilpropano. Cadeia normal, cadeia ramificada, cadeia mais ramificada ainda. Botei RR para mostrar que são 2 ramificações. Se você observar a representação espacial dessas moléculas, o que nós temos aqui é quase que uma linha reta. Aqui ela já se assemelha a um círculo, e aqui ela se assemelha a um círculo. Realmente. Então, observe. Quando a cadeia é linear, elas vão ter maior superfície de contato. Eu desenhei 2 cadeias ali. À medida que a cadeia se torna mais esférica, a superfície de contato ela vai diminuindo. E quanto menor for a superfície de contato, menor vai ser a atração entre essas moléculas. Então, cadeias normais, veja, eu estou considerando substâncias, aqui no caso eu estou considerando isômeros de cadeia. Cadeia normal, cadeia ramificada. Quanto mais ramificada for a molécula, menor é a interação entre elas. Na primeira a interação foi grande, na segunda foi menor um pouco, na terceira exemplo aqui foi bem menor. Então, à medida que essa interação é menor, o ponto de ebulição também é menor. À medida que essa interação é maior, o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição é maior. O mesmo exemplo nós vemos aqui. Ó. Vamos observar. Aqui tem uma ramificação, aqui tem 2 e aqui tem 2 no mesmo carbono. Observe o comportamento dessas moléculas aqui em termos de geometria molecular. Essa aqui, por ser mais arredondada, ela vai ter menor interação. Essa aqui um pouquinho mais e essa aqui bem mais. Olha, tá aqui, ó.
Uma é 60 graus, outra é 58, outra é 50. Então, quanto mais linear for a cadeia, maior a temperatura de ebulição. Agora eu vou mostrar um resumo para vocês desses conceitos relativos à temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Vamos para a página 28. Na página 28, eu fiz aqui para você o resumo do CAE, ordem decrescente de temperatura de ebulição. Estou falando decrescente. Então, como é que nós começamos a analisar uma substância? Substância iônica tem maior ponto de ebulição do que a molecular. Estou falando em termos genéricos. Dentre as moleculares, quem faz ligação de hidrogênio ganha de dipolo, que ganha de dipolo induzido. Claro, estou me referindo a substâncias que têm massas molares semelhantes. Se houver empate, duas delas fazem ligação de hidrogênio, ou duas fazem dipolo, ou duas fazem dipolo induzido. Nós vamos analisar a massa molar. Quem tem maior massa molar ganha de quem tem menor massa molar. Mas se persistir o empate, aí vamos analisar a cadeia. Cadeia normal ganha de cadeia ramificada, tem maior ponto de ebulição. Ou, tratando-se de álcoois, o álcool primário ganha de secundário, que ganha de terciário. Lembrando os exemplos: álcool primário, o OH está ligado a carbono primário. Álcool secundário, o OH está ligado a carbono secundário. Álcool terciário, o OH está ligado a carbono terciário. Carbono primário, carbono secundário, carbono terciário. Álcool primário, álcool secundário, álcool terciário. Esse contexto aqui é muito interessante porque esses desempates aqui, olha, eu botei aqui, olha, para substâncias com valores próximos de massas molares, ou seja, isso aqui e isso aqui, todos eles são relacionados a substâncias com massas molares semelhantes. É claro que existe uma parte aqui intermediária. Ou seja, se houve empate aqui, eu vou desempatar na massa molar. Mas se a massa molar permanece a mesma, aí eu vou desempatar na cadeia ou normalmente no álcool, que é o exemplo que costuma cair no vestibular. Então, fazendo uma revisão aqui para você. Primeira coisa, o iônico ganha sempre do molecular. Quando eu falar sempre, é genérico, tá? Se as duas substâncias forem moleculares, ou as 3, ou as 5, não importa, quem faz ligações de hidrogênio ganha de dipolo, ganha de dipolo induzido. Se, por exemplo, duas delas fazem ligações de hidrogênio, duas ou mais fazem dipolo, duas ou mais fazem dipolo induzido, nós vamos desempatar na massa molar. A que tem maior massa molar tem maior ponto de ebulição do que a que tem menor massa molar. Bom, se a massa molar continua com valores próximos, aí cadeia normal ganha de ramificada ou álcool primário ganha de secundário, ganha de álcool terciário. Utilize esse resumo. 99% das questões vestibular que vão cair, você valendo desse resumo, você vai acertar. Para fixar os conceitos que eu acabei de passar para vocês, que são conceitos de ponto de ebulição, em função da massa molar, em função do tipo de interação intermolecular, ou em função do tipo de cadeia, eu vou passar uns exercícios. Então, vamos agora para a apostila de exercícios da terceira série. Página 18. Destaquei aqui para você.
Na página 18, exercício 5. Vira uma página, vira outra página, página 20. Exercícios 11, 12, 13 e 14. Façam esses exercícios que nossa próxima aula será a correção desses exercícios. Bom trabalho!